Olá a todos, meu nome é Alexandre Caetano, eu sou engenheiro civil e engenheiro sanitarista e nessa sessão a gente vai discutir sobre o tema de indicadores, dando continuidade à sessão anterior, onde nós vamos examinar mais alguns outros indicadores do grupo de níveis de serviço. Na sessão anterior, né, voltando sempre àquela frase inspiradora, não se gerencia aquilo que não se mede, para a gente discutir o tema de indicadores. Mas na sessão anterior, a gente disse alguns aspectos do processo, né, de gestão do tratamento de informações para cálculo de indicadores, e a gente discutiu algumas questões apenas introdutórias de aspectos interessantes para o indicador de universalização de serviços, né, possível atendimento de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Então, aqui nós vamos elencar mais alguns indicadores que estão associados aos objetivos que a gente viu na primeira sessão em relação ao serviço de saneamento básico, né? Aqui a gente vai tratar, então, da primeira parte de continuidade, depois sobre perdas, qualidade, que tem várias conotações, mas a gente vai especificamente falar sobre a qualidade do produto, né? Água e efluente de esgotamento sanitário. Na sequência, a gente vai fazer alguns comentários sobre a divulgação desses indicadores e vamos fazer uma conclusão parcial desta sessão. Então, continuando sobre alguns indicadores que medem, né, em relação dos objetivos do setor de saneamento, nós temos aqui um aspecto da continuidade do abastecimento, que na lei já pode ser lida também como metas de não interrupção, né, não intermitência, né, que são tem definições com algumas conotações um pouquinho diferentes, né? Então, na continuidade, a gente no sistema do SNIS, né, a gente usa assim no Brasil como o principal referencial quando a gente vai falar sobre indicadores para regulação, especialmente para uso em relação a benchmarking, a gente tem aí basicamente esse conjunto aí de 4 indicadores, né? 2 indicadores que tratam das paralisações e 2 indicadores que tratam das intermitências, né? As paralisações, digamos, a diferença entre elas e as intermitências a gente são interrupções dos serviços também, só que elas são sistemáticas, né? Como acontece um racionamento, por exemplo, né? Enquanto as paralisações elas podem ser mais eventuais, ainda que você possa fazer paralisações planejadas, como, por exemplo, face à necessidade de fazer uma manutenção do sistema que exija secar as tubulações, né? Você pode programar essa paralisação para fazer essa manutenção preventiva ou preditiva e avisar com antecedência os usuários. Então, aqui nas 2 dimensões, né, nós temos a questão dos aspectos de quantidade de economias atingidas por cada paralisação, cada intermitência, né, e bem como o aspecto temporal, né, a duração de cada uma dessas paralisações ou dessas intermitências. A questão do saneamento é diferente de muitos setores de infraestrutura, por exemplo, no setor de energia elétrica, no setor de telefonia, a continuidade do abastecimento ela é feita geralmente de forma indireta, né? Então, você geralmente afere esse nível de continuidade por ocorrências operacionais ou por dados do macrosistema, né? Como nível de reservatório ou horas de funcionamento, o regime de funcionamento das elevatórias, ou mesmo da produção de água, né? Além dos relatórios de manobras na rede, né? Quando você fecha e abre, né? faz operações de registro nas válvulas, e você, por essas operações, né? E por esses níveis desses equipamentos do macrosistema, que geralmente os operadores, os prestadores de serviços,
elas estabelecem um nível de interrupção, né? Seja classificado como paralisação e intermitência. O problema é que essa é uma forma bastante imprecisa, porque é muito comum, especialmente em cidades maiores, em sistemas maiores, você ver relatados de pessoas que, por exemplo, mesmo depois de uma paralisação programada de um dia, divulgada pelo prestador para fazer uma manutenção na rede, uma pessoa na ponta da rede, numa localização mais alta, pode ficar vários dias sem água, né? Sem que esse aspecto, né, esse efeito seja capturado pelo prestador nas suas leituras de macrosistema. Então, geralmente não se é feita uma medição direta na rede de abastecimento, né? Um problema também desses indicadores de SNIS é que eles consideram essas interrupções apenas aquelas superiores a 6 horas. Né? Ou seja, se você tiver interrupções menores do que 6 horas, elas nem contam como interrupção. A gente sabe que o ideal, o saneamento como serviço essencial, como a gente viu lá definido no Código de Defesa do Consumidor, ele deve ser contínuo, né, 24 horas por dia. Tudo bem, aqui no Brasil a gente tem aquela cultura de ter reservatórios de água, né, as caixas d'água em cada residência, mas a interrupção do abastecimento também tem uma série de outras implicações, né, com a possibilidade de você ter pressões negativas, eventualmente ter contaminações na rede em consequência disso. Muitas pessoas também reclamam, né, do ar nas tubulações, que pode causar alterações na medição, apesar desse tema ser um pouco controverso junto aos prestadores de serviços. Você tem esforços na rede provocados tanto por esse vácuo, digamos assim, criado nas tubulações durante o início o processo de interrupção, quanto na retomada, né? Você pode ter golpes de arite e outros fenômenos físicos aí que vão causar esforços que podem aumentar rupturas, danos às tubulações, e assim, aumentar os vazamentos e às vezes até criar um círculo vicioso onde você tem que paralisar mais vezes o sistema para dar mais manutenções, né? Então, isso é muito importante. E alguns prestadores até tentam monitorar essa continuidade pela quantidade de reclamações. Eu já vi até contratos de concessão de serviços mais recentes que têm como índice de continuidade as reclamações dos usuários. O problema das reclamações é porque ele é um indicador que ele passa pela subjetividade do usuário do serviço, né? Da pessoa que está recebendo o abastecimento de água, especialmente. Né? Por quê? Porque, às vezes, também, quando o sistema ele tem muitas paralisações, o usuário, por não ter a sua reclamação assim, adequadamente respondida de forma definitiva, ele, digamos, para sintetizar, ele se cansa, digamos assim, de reclamar e ele passa a tomar as suas próprias soluções alternativas, né, como cavar poços, contratar caminhões-pipa, né, fazer reservas de água durante os períodos que você tem disponibilidade, esse tipo de procedimento. E já verifiquei, né, como regulador, fiscalizando o serviço de saneamento, que mesmo às vezes em regiões que você tinha relativamente poucas reclamações nos sistemas, você conseguia ver que o sistema sofria com paralisações frequentes só assim, bater o olhar nas casas e verificar reservatórios muito grandes para aquela residência, ou vários reservatórios, um na entrada do imóvel, né, ali para atender a situações mais precárias, né? Só de olhar, antes de entrevistar o usuário, você já consegue identificar isso, mesmo com baixas reclamações. E uma forma que a gente, assim, vem divulgando, né, é como, desde aquela frase inspiradora do começo, você consegue gerenciar aquilo que você mede. Então, o ideal seria que a gente medisse diretamente a quantidade do abastecimento. Há um equipamento para isso, né, chamado piezômetro, né, que a gente tem as estações que medem pressão na rede. Então, quando você tem pressões próximas a zero, você pode constatar a falta de continuidade, né, ou até pressões negativas também, de modo que esses registros em pontos na rede, ou mesmo
a partir dessas informações, você também pode alimentar sistemas computacionais que vão ali simular, né, e produzir resultados para a rede como um todo, onde você possa ter uma ideia mais precisa do comportamento, da continuidade, da carga das tubulações em qualquer ponto da rede, não só no macrosistema, como tradicionalmente se mede, né? Então, isso pode ser feito, né, como eu falei, por meio de estações piezométricas fixas, ou por meio das tecnologias que são geralmente introduzidas nos sistemas para contenção de perdas, que são os institutos de monitoramento e controle, onde você faz uma segmentação, às vezes até física, da rede, às vezes implanta reservatórios também, onde você faz vários pontos de controle de entrada e saída, e cada um desses você mede tanto vazões quanto pressões, que podem alimentar sistemas também informatizados, né, de simulação, e aí eu posso obter, a partir deles, resultados das pressões e da continuidade em toda a rede, que é uma coisa que o setor de saneamento deve ainda evoluir, que a gente está atrasado, inclusive, para o setor de infraestrutura. Outro tema aqui, cada indicador tem a sua história, tem as suas particularidades, tem seus problemas, né? Na questão de perdas, né, dependendo do prestador de serviços, nós temos prestador de serviços com mais ou menos medição. Basicamente, para você controlar as perdas, o que deve ser medido? Deve ser medido o volume, né? O volume de água no sistema, tanto no macrosistema quanto no volume consumido, né? Nas ligações de água, né? Então, os volumes do macrosistema, né? Do reservatório, junto ao tratamento de água, junto às elevatórias, são, a gente chama de macromedição, né? Que são geralmente equipamentos de medição, né? Que são tecnologias mais apropriadas para medir volumes e vazões maiores, né? Em diâmetros maiores também. E tem a micromedição das ligações de água, que são os conhecidos hidrômetros, em suas diversas classes, né? E diversas tecnologias também. E a partir desses volumes, aí a gente pode medir as perdas, dependendo aí de como você distribui os macromedidores. Você pode também segmentar essas perdas em diversas etapas do serviço, perda de adução, perda de tratamento, né? Mesmo perdas da distribuição, da medição entre as entradas dos DMCs ou da entrada do sistema em relação ao volume, né, medido nos hidrômetros. Então, veja que é o balanço hídrico, que aqui é bastante conhecido para o pessoal que faz o gerenciamento de perdas, que você basicamente, para calcular isso, você mede a dimensão de volumes, né, o volume pelo tempo, né, são as vazões, né, e esses volumes eles podem ser segmentados em vários conjuntos, né, tem o consumo autorizado, né, e as perdas de água de forma geral. O que é o consumo autorizado? Aquele que é faturado ou aquele que, mesmo não faturado, como no caso de hidrantes, por exemplo, ou no consumo para limpeza e manutenção do próprio sistema, que são consumos autorizados, mas não são necessariamente medidos ou mesmo faturados. E os consumos não autorizados, que são as perdas aparentes, que são erros de medição mesmo dos hidrômetros, dos equipamentos, ou aquelas perdas reais, como furtos, né, fraudes e vazamentos. Né? Então, nós temos aqui um quadrinho que eu não vou detalhar, caberia um curso para discutir só sobre perdas em relação a esse balanço hídrico, né? Mas basicamente a ideia é essa: a perda é uma relação entre o volume de entrada e saída, digamos assim. Né? Em relação às perdas na rede, aquelas que estão mais próximas aos usuários, né? No SNIS, por exemplo, nós temos 3 indicadores de perdas físicas, né? Nós temos também outros indicadores de perdas mais ligados a aspectos financeiros e econômicos. Em termos de perdas físicas, volumétricas, né? Nós temos esses 3 indicadores de destaque do SNIS. As perdas de distribuição, em percentagem, que é aqui, basicamente, o que é uma perda? Aqui no caso do SNIS, a gente está falando de uma relação entre o volume de água disponibilizado no sistema, né? Que deu entrada no sistema, e a soma de todos aqueles microconsumos, de todos os hidrômetros, de todos os volumes consumidos pelos usuários. Né? Essa diferença, né, aquilo que entra no sistema e aquilo que chega na residência dos usuários, é a perda, em termos de volume. Né? Nós temos no SNIS aqui pelo menos 3 formas de medir isso. Né?
Essa primeira forma, que seria uma forma mais percentual, que é simplesmente a relação dessa perda em relação ao volume total entrado no sistema. Então, se eu entro com 100 e os meus usuários consomem 80, 20 foram perdidos no sistema. 20 em relação ao total de 100 que entrar no sistema dá 20% de perda. Então, simplificando, o cálculo seria basicamente este. Nós temos também um outro indicador de perda, que são perdas lineares, né? Então, quantas perdas, qual o volume que é perdido por quilômetro de rede, né, a cada dia. Né? E nós temos esse terceiro indicador, que são as perdas por ligação. Qual é o volume de água perdido para cada ligação de água ao dia. Eu destaco esse último indicador porque há vários estudos que atestam que as perdas, especialmente aquelas reais, né, que acontecem por vazamentos em fissuras, tubulações, elas ocorrem muito, né, nessa ligação de água, né, entre a rede e o ramal, né, onde você tem ali uma singularidade que, por causa dessas mudanças de diâmetro, às vezes até de material e de esforços, acabam ocorrendo ali uma concentração desses esforços que acabam por potencializar a ruptura, as fissuras que vão aí proporcionar as perdas, né? Os vazamentos e as perdas. Então se notou uma certa correlação entre a quantidade de ligações, quer dizer, um sistema com mais ligações, por ter com mais frequência essas singularidades, provavelmente tem mais potencial, mais espaço para ocorrer perdas justamente nessas singularidades. Né? Então, nós temos basicamente esses três indicadores. E aí eu vou chamar a sua atenção, isso vale para todos os indicadores, mas acho que geralmente é muito legal ilustrar isso pelos três indicadores de perdas, a preocupação com a seleção adequada dos indicadores, que está muito vinculada, é muito importante considerar os objetivos que deve ser exatamente medido. Né? Então, nesse exemplo aqui, eu peguei com dados reais, tá, do SNIS aqui, dos dados de 2021, 3 empresas que não vale a pena aqui discriminar, mas são dados reais, tá? Estão lá no SNIS. Desses 3 indicadores. Né? Então, a empresa A, né, ela tem aí um indicador de distribuição em percentagem de 46,93%, de perdas lineares de 32,65 metros cúbicos por dia por quilômetro, né? E de perdas por ligação, 296,34 litros por ligação dia, certo? Assim, a companhia B também tem seus valores de perdas e a companhia C tem seus valores de perdas. Né? Aí eu vou querer fazer um benchmark, né? Eu vou escolher um indicador de perdas para utilizar, para definir qual é a companhia mais eficiente e a menos eficiente. Ora, veja aqui que esses 3 indicadores de perdas, eles podem produzir conclusões distintas. Por quê? A companhia A, ela é a mais eficiente das 3 no que tange, por exemplo, ao índice de perdas por ligação. A última coluna lá, em 0,51. É a que perde menos volume por dia para cada ligação, 296. Enquanto as outras duas perdem mais de 450. Né? Já se eu escolher outro indicador, né, o IN 049, essas perdas em percentual que são mais famosas, mais conhecidas, digamos assim, a companhia B é a melhor, é que perde menos. Né? Ela perde 40%, enquanto as outras perdem acima de 45%. Enquanto para o indicador de perdas lineares, muito de perdas lineares, a companhia mais eficiente é a companhia C, a que perde menos. Ela perde 27 metros cúbicos por dia, enquanto as outras perdem acima de 30. Né? Então, veja, para cada indicador, nós temos uma empresa mais eficiente. E o contrário também pode ser dito. Né? Para cada indicador, nós temos uma empresa diferente, em termos de a mais ineficiente. Né? Então, a companhia é mais eficiente em relação ao indicador de perdas por ligação, mas é a mais ineficiente em relação a perdas lineares. A companhia B é mais ineficiente em relação a perdas por ligação e mais eficiente em relação a perdas por distribuição. E a companhia C é mais ineficiente em relação a perdas de distribuição e mais eficiente em relação a perdas lineares. Né? Ou seja, fica difícil você concluir qual é a empresa mais eficiente ou também concluir qual é a empresa mais ineficiente. Né? Então, é só para ilustrar a dificuldade e a importância da seleção adequada de indicadores. E não estou defendendo, né, um indicador ou outro, vai depender do objetivo específico
né, de cada serviço em cada realidade, em cada contexto. Outro indicador aqui também que a gente queria abordar rapidamente são um grupo de indicadores, né, de qualidade. Como eu falei, né, nós temos várias esferas de regulação, entre elas a de saúde e meio ambiente. Geralmente os indicadores de qualidade da água estão relacionados ao setor de saúde, inclusive ele que regulamentar os padrões de potabilidade da água, e os de efluentes, de forma análoga, que regulamenta por meio das resoluções da CONAMA, por exemplo, e as resoluções dos órgãos ambientais estaduais e municipais aí também podem definir padrões de lançamento para o serviço de saneamento básico, certo? De esgotamento sanitário. E aqui tem um desafio em relação ao setor de saneamento, talvez diferenciado em relação a outros setores de infraestrutura, porque, por exemplo, qualidade da água, o que é uma água potável? Se for ver, isso é um regulamento, é uma portaria do Ministério da Saúde, e tem mais de uma centena de parâmetros de potabilidade, né? Os mais comuns que tem desvios, inclusive, é coliformes totais, tem Escherichia coli também, né, que está associada, turbidez e cloro residual livre, né? Mas nós temos vários outros parâmetros, né? Ferro, alumínio, uma série de agrotóxicos específicos, metais, os mais variados, nitratos, enfim, um sem número de parâmetros, cada um deles com valores máximos permitidos ou uma faixa ideal, que no caso de cloro ou flúor, né, ali de concentração para a água ser considerada potável, né? Então, esse é o primeiro desafio para você definir a qualidade da água. Enquanto, geralmente, no setor de infraestrutura, você tem menos parâmetros. Setor elétrico, talvez você tenha corrente, tensão, né? Telefonia, número de chamadas entrantes, ligações completadas. Geralmente, você tem menos parâmetros de referência para poder avaliar a qualidade do serviço. Efluentes também, de forma similar, também você tem uma quantidade aí bastante grande de parâmetros diferentes, tais como o DBO, né? Alguns são até comuns, como a totalidade, como é o caso do Escherichia coli, vários outros aspectos do serviço, óleos e graxas, um número de aspectos aí que você deve avaliar para saber se o efluente está adequado para ser lançado no meio ambiente, sem provocar poluição, né? Então, esse é um desafio particular de seleção e cálculo do indicador de qualidade, que a gente deve estar atento, né? As estratégias de aferição desses indicadores de qualidade também, cada conjunto de indicadores tem, como vocês podem ir tomando ciência aqui, uma história à parte, né? Tem toda uma regulamentação sobre monitoramento de qualidade da água, assim como também tem para efluentes. No caso de qualidade da água, você tem uma norma específica, que é a 17025, que regulamenta a análise laboratorial, né, por meio da qual você vai produzir informação que vai ser utilizada para agregar de forma variáveis, que por sua vez vão ser usados para colocar os indicadores de qualidade, né? Aí você também tem, no processo de fiscalização, a análise documental, tanto dos parâmetros de licenciamento ambiental, os de esgoto, como também dos laudos, não só de esgoto, mas também de água, né? As informações que estão presentes no CISÁGUA, né? Ou do seu equivalente lá no sistema de meio ambiente. Uma alternativa também para você ainda promover uma melhor qualidade da informação e a realização de análises de laboratórios independentes, porque, grosso modo, os próprios pesquisadores fazem um automonitoramento da qualidade da água, né? Mas apesar de, pela própria norma 17025, eles serem incentivados a procurar participar de campanhas ali de proficiência. Qual é o próximo item, né? De ensaios laboratoriais, que são campanhas, né, com um laboratório coordenador que fornece uma amostra padronizada para verificação de vários laboratórios para ver quanto distante eles estão do resultado verdadeiro, segundo o preparado no laboratório de referência, o organizador ali, né? Então, temos todas essas técnicas assim de monitorar, tudo isso é regulamentado por cada setor de saúde do meio ambiente, os aspectos de qualidade, para verificar a qualidade dessa informação, a exatidão, né, a confiança dessa informação, também vários indicadores que representam esse aspecto da prestação de serviços.
E depois de divulgar, dar uma passada muito rápida por grupos, né, que são centenas de indicadores, dezenas em cada grupo desse, né, e cada um deles tenta assim sintetizar de forma inteligível, simples, um aspecto da prestação de serviço, seja qualidade, continuidade, perdas, universalização. Depois de todo esse trabalho, a gente tem que fazer a divulgação, né, dessas informações à sociedade, a todas as partes interessadas, os prestadores, né, e as várias formas disponíveis. Né? Hoje em dia a gente tem uma ferramenta excelente, que é por meio da internet. É um serviço muitas vezes até mais universalizado do que saneamento, né? Quase todo mundo, às vezes até as populações menos com menor renda, às vezes dispõem de acesso por meio de celular ou por conhecidos. A divulgação que vem crescendo cada vez mais. Uma outra ferramenta de divulgação, promoção de audiências públicas, né? Por exemplo, na regulação por exposição, que a gente falou na sessão anterior, é muito interessante você ter esses momentos e discutir diretamente com a sociedade aqueles resultados observados, né? Que é exatamente para propiciar diretamente com a população o debate para melhorar os serviços, que é o objetivo da regulação por exposição. E um aspecto que a gente deve tomar muito também cuidado, muita atenção, com o relacionamento institucional e com a imprensa, né? Divulgar até pela imprensa, né? Esse trabalho também é uma estratégia bastante interessante para poder propiciar aí um aumento do conhecimento da sociedade sobre a qualidade dos serviços e fomentar assim, o debate do saneamento para a população como um todo. Então, concluindo aqui, alguns aspectos relevantes que a gente queria chamar a atenção na questão da continuidade, né, é a necessidade de desenvolver uma infraestrutura de medição direta. Nesse grupo específico de indicadores, a gente ainda vê muita deficiência no setor de saneamento. Lá na origem, lá na coleta de dados, né, você lembra aquele processo de gestão da informação para cálculo de indicadores? Ela nasce com a coleta, passa pela transmissão da informação, a validação, a determinação do cálculo dos indicadores, a análise e a divulgação. Aqui no grupo de continuidade, a gente observa ainda muita coisa a melhorar desde a fase da coleta dos dados. A gente chamou a atenção aqui para o cuidado que a gente deve ter na seleção de indicadores, principalmente a clareza com que de fato refletem os objetivos almejados. E a gente deu o exemplo aqui, bastante curioso, das perdas, né, que é um objetivo, reduzir perdas no saneamento, especialmente perdas de abastecimento de água, e a gente vê que, de acordo com a seleção de indicadores, naquele exemplo que eu dei, o exemplo com dados reais, que conforme a seleção do indicador, você tem uma empresa mais ou menos eficiente. Né? O desafio de síntese, né, que é um desafio de todo indicador, mas que ele fica bastante evidenciado quando a gente trata da qualidade, né, se sintetizar aquele sem número de aspectos de potabilidade da água num único dado, né? Eu diria, por exemplo, eu tinha até um colega que um tempo atrás, se você fosse pegar nos indicadores do SNIS, que eles tratam apenas de turbidez, cloro e coliformes, você podia ter uma água 100%. Ou até na conta de água, se vocês observarem, por força do Regulamento Instituto de Saúde, também a companhia é obrigada a divulgar na conta de água os resultados das suas análises de turbidez, cloro, coliforme, né? Mas, de repente, aquela água ali tem uma substância química perigosa, como um agrotóxico sendo distribuída, por exemplo, que não vão estar nesses números. Então, você vai ter aí, potencialmente, um indicador apontando para um serviço de excelência, só que, na verdade, ele trazendo riscos à saúde da população, porque ele não foi considerado no conjunto de indicadores para medir aquele objetivo. Então, é um cuidado que a gente deve ter. E também a gente não negligenciar a importância da comunicação adequada com as diversas partes interessadas, especialmente com a sociedade em geral. Que acho que é ainda um trabalho que as agências reguladoras têm muito a evoluir no saneamento básico. Mais uma vez, muito obrigado. Aí uma bibliografia especialmente eu chamo a atenção para o Luiz. E eu sugiro que vocês consultem na página luiz.gov.br na internet. E a gente aguarda aqui para a próxima sessão, onde a gente vai discutir os indicadores de sustentabilidade.